Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, reunir tributaristas de todo o Brasil e agregar com conhecimento técnico de qualidade. Hoje um evento muito especial para nós, o primeiro Congresso Internacional do Mulheres no Tributário, aqui no BTG Pactual. Gostaria de agradecer ao BTG pela parceria e dizer que o BTG é um banco completo para você, advogado, e sua empresa. Aqui para abordar um pouquinho sobre as perspectivas do novo sistema tributário e a reforma tributária, temos a Fernanda Koch, que ela está com a gente no projeto desde o seu início. Então, Fernanda, é uma honra ter você aqui com a gente mais uma vez. E eu gostaria de saber um pouquinho do que foi abordado nessa mesa, quais pautas você trouxe e quais são os impactos que a reforma tributária tem trazido, quais os pontos de atenção que a gente deve ter daqui para frente. Oi, eu gostaria, de iniciar minha fala agradecendo em nome da Carol, da Fran e da Camila. É muito bonito acompanhar toda a evolução do projeto. A gente que está desde o início, a gente vê o tanto que ele cresceu, como que ele abriu portas, como que ele continua abrindo portas. Então, é uma honra estar ao lado, dessa mesa hoje com profissionais que eu admiro muito. E foi uma mesa de grandes provocações. Nós tivemos vários temas, que refletem na reforma tributária, os reflexos, mas temas assim distintos. A gente teve desde temas de questões ambientais até a questão do processo civil, como que vai se desdobrar essa questão judicial, como que vai ser feito esse processo. E teve a questão da segurança jurídica, que a doutora Maria Elbe trouxe, que a gente passa por um momento de estabilidade. A gente já tinha muitas discussões que eram para ser sanadas com a reforma, um dos princípios, dos pilares, era a simplificação, e a gente vê que isso não vai acontecer de imediato, que a gente vai passar por alguns momentos de incerteza. A gente tem a questão das inconstitucionalidades que foram trazidas pelo professor Edivaldo Brito, vários artigos que a gente vê que o texto constitucional ele foi ferido, então vários pontos de atenção. A gente tem um projeto de lei com mais de 300 emendas, a questão das inovações ambientais na matéria tributária, que a professora Denise trouxe, que é um tema muito novo, que ele já era abrangido por grandes empresas. E eu falo assim, a questão do agro, que é o segmento que eu atuo muito, a gente tem cada dia mais visto isso. A questão dos créditos de carbono, a questão da rastreabilidade da produção. Então, a reforma ela vai impactar no todo, na vida de todo mundo. Com certeza. E o agro, como o Jonathan estava falando, ele vai entrar na mesa sobre o agronegócio agora. Ele falou de como o agro ele está presente, porque ele é muito importante para a nação e é para subsídio humano, para o nosso país principalmente. E assim, como que isso vai impactar, como os pontos da reforma sobre o agronegócio ele vai impactar daqui para frente com essa transição? São vários pontos, A gente tem reflexos na cadeia da produção, desde ali da questão dos defensivos, que entra em questões ambientais. Uhum. A gente tem ações já protocoladas por um partido político que é questionado o que é nocivo ou não ao meio ambiente, até que ponto. E isso diverge muito, porque às vezes o meu entendimento é um e da pessoa é outro. O que é nocivo para o meio ambiente? É igual a professora Bettina trouxe, a questão da justiça fiscal. O que é justiça para mim? O que é justiça para outra pessoa? Então, a gente tem muitas incertezas. A questão dos contratos de arrendamento e parceria, eles vão ter uma tributação diferente agora com a reforma. Os impactos para o setor do agro, eles vão ser gigantescos. E tem muitos produtores, como eu estava conversando com o Dr. Jonathan também, que não têm noção do que eles pagam de tributos, de como a cadeia do agro ela é tributada. Uhum. Por conta de alguns benefícios, às vezes eles falam, mas eu não pago imposto. Mas não é bem assim, Se a gente olhar, tem vários insumos na produção, tem muita coisa que é considerada e que vai ter mudança. Perfeito. E assim, você atua hoje na linha de frente do agro, Sim. E trazer esse ponto de vista de como vai impactar de forma prática, porque hoje no Congresso a gente traz vários pontos teóricos, que trazendo para a prática daqui a alguns anos, a gente vê quais os possíveis impactos que isso vai ter e trazendo vários pontos de vista, como o seu, de grandes professores, de gente que atua no legislativo, é muito importante para agregar, para a gente entender no macro como isso vai funcionar,
Então, foi muito rico. A gente, nessa pauta em específico, me chamou muita atenção porque foram muitas provocações e é um privilégio ter tantas mentes brilhantes numa só mesa, trazendo tantos pontos e gerando tantas reflexões, né? E que espero de coração que isso chegue até o sistema para que a gente efetue, de fato, e possa evitar esses problemas. Então, muito obrigada por trazer o seu ponto de vista, da sua parte, da sua visão mesmo da prática, porque eu acho que isso agrega muito e traz novas reflexões pra gente. Então, muito obrigada, Fer, por participar e principalmente por estar tão presente no projeto Mulheres no Tributário, trazendo cada vez mais mulheres e fomentando, porque a gente tem conquistado, graças a vocês, um espaço que é nosso, né? Das mulheres ocupando cada vez mais cargos de liderança. Então, são graças a vocês. Então, muito obrigada de coração por estar aqui com a gente hoje e dentro do projeto Mulheres no Tributário. Eu que agradeço, né? É uma honra caminhar com vocês, ver o crescimento do projeto e essas provocações e todas essas consequências que a gente vai ter nesse período de transição. Foi muito interessante as provocações do professor Edivaldo, que ele pede a ajuda de todos e todas, né, que estão aqui hoje para chegar em legislativo, executivo e apresentarem considerações a respeito desses projetos, não deixarem alguns absurdos de fato se concretizarem. A gente tem grandes impactos na questão do ITCMD, na questões das doações. Então, foram muitas provocações. Foram um painel com 6 palestrantes com temas diversos, mas que tem grandes impactos nesse período de transição. E muitos a gente ainda não tem as respostas, né? A gente vai passar por esse período. Perfeito. Muito obrigada, Fer. Obrigada a você.